tem uma máscara nessa doutrina, é uma máscara muito feia. Na verdade, se tirar essa máscara, você vê a cara do diabo, purinha, porque é o diabo que tem essas intenções que estão dentro do calvinismo, é o diabo que tem, é o diabo que quer ver esse carnaval que são falados por esses homens, que são reverendos, são pastores, estão em alta. E veja bem, irmãos, esses homens há alguns anos atrás não eram nada. Os canais eram pequenos. Como não tem pessoas que estudam a palavra e que vão bater pesado para refutar o que eles falam, os homens dormiram, a maioria dormiu, são poucos os que refutam o calvinismo, então essa doutrina evoluiu, cresceu, essa peste entrou por todos os lugares. E agora? Como é que vai derrubar um negócio desse? E tem muitos irmãos que não conseguem entender que essa coisa é maligna. Eles não conseguem entender. Essa doutrina, ela tem a capacidade de tirar a pessoa do reino de Cristo. Porque depois que você entende ela, é impossível você aceitar que uma pessoa dessa colocará os pés no reino de Cristo. Por isso a importância de você estudar. Então, veja bem, eles mascaram a doutrina. Porque, olha só, vamos usar a própria linha de raciocínio dele. Então, às vezes eu vou transitar o pensamento, tá? Às vezes eu vou falar o ponto de vista bíblico, que é mais conveniente para a gente, porque é bíblico, e às vezes eu vou falar do ponto de vista deles, do raciocínio deles. Então, pensando no raciocínio deles, o que define uma pessoa eleita antes da fundação do mundo? Porque isso é bíblico. Tem pessoas que foram eleitas antes da fundação do mundo. A diferença está em você saber explicar como que Deus elegeu. E a palavra nos dá dezenas de textos para mostrar quais são, o que Deus usa para eleger uma pessoa antes da fundação do mundo. Então, usando o raciocínio deles, o que faz de uma pessoa eleita? Não foi porque Deus anteviu. Eles já descartam isso. Não é a presciência. Porque quando eles vão explicar o texto de Pedro, parece que está refutando o próprio Pedro, né? Porque Pedro fala que nós somos eleitos na base da presciência de Deus, que era na base do que Deus previa, do que Deus antevia. E eles não entendendo o contexto da carta, porque o Pedro que iniciou a sua carta falando isso, ele se propõe a explicar o que é isso. Mas eles desconhecendo o restante da carta, aí eles falam que Deus não podia ficar somente antevendo, senão ele não é soberano. Como se a história fosse acontecer aleatoriamente, Deus visse antes da fundação do mundo e não mudasse nada, e ele tivesse que escolher conforme as escolhas do homem. Não é isso que Pedro está falando. Claro que não. Então eles colocam que Deus só consegue prever, antever, porque ele escreveu a história. E aí você sabe, cada um vai ser um demônio diferente. São demônios, isso, não são homens, irmãos. Acordem. Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, José Mabessa, John Piper, Paul Washer, não são somente homens. A mente deles foram capturadas por demônios. Então, cada um vai agir de uma maneira. Tem gente que é mais pilantra. Por exemplo, John Piper fala que cada pecado, cada morte, cada estupro, cada detalhe que aconteceu no mundo foi Deus que escreveu na história para assim acontecer. Charles Spurgeon, ele tem vários sermãos, e um desses sermãos que tem no YouTube, Charles Spurgeon, isso eu já falava lá no Japão. Eu apaguei todos esses meus vídeos, né? Porque eu não gostei, mas a aparência deles não me agradava mais. Infelizmente eu apaguei, porque senão eu poderia mostrar para vocês hoje, que eu já refutava esse pensamento lá no Japão. Charles Spurgeon fala que Deus colocou pessoas em um contexto para que elas pequem e sejam condenadas, ao passo que outros ele deu pais e mães que ensinem a palavra, deu tempo de paz, impediu que essas pessoas pequem para que se cumpra a eleição dele antes da fundação do mundo. E nesse sermão dele, ele usa Jacó e Esaú como base. Então veja bem, que coisa horrível, né? Augusto Nicodemos, você vê que ele é muito covarde, e ele é muito hipócrita e muito contraditório, porque ele fala de eleição, ele repete muitos
Muitas palavras que João Calvino falou no seu livro, inclusive, eu até comprei o livro aqui, ó, primeiro livro que eu vou ler fora da Bíblia. Olha o tamanho desse livro. As Institutas de João Calvino. Eu vou ler para esfregar o texto na cara desses calvinistas que negam, que falam que é mentira, que fala que você está inventando um espantalho, que fala que você está dando falso testemunho. Então tem que pegar e mostrar. Tem textos aqui que são as mesmas palavras, mas a frase idêntica. Você vai reconhecer o Augusto Nicodemos quando você lê esse livro. Infelizmente ele é muito grande, né? Então tem que separar com cuidado, com paciência, mas eu já detectei. E o Augusto Nicodemos repete as coisas de João Calvino. Ele não só repete, mas ele engrandece esse homem também. Então você vê que ele é meio contraditório. Ele não se sente à vontade de falar com todas as palavras o que João Calvino escreveu. Então, por um lado, ele fala que Deus amou pessoas antes da fundação do mundo, é um decreto, é uma eleição secreta, o seu decreto secreto, que ninguém sabe explicar o porquê. E, por outro lado, ele sobe na igreja para falar da responsabilidade do homem, que o homem é responsável pelas suas obras e ele vai ser julgado justamente. E aí a conta nunca vai fechar. Então, não faz sentido. Aí, então, o que eu percebi? Eu vou falar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e eu passo o raciocínio para o irmão Jean comentar em cima. Eu percebi, irmãos, e esse ponto aqui do vídeo é um ponto que eu quero que vocês compartilhem, porque esse vídeo vai estar editado em partes menores, e eu queria que vocês compartilhassem esse ponto aqui. Eu estou falando isso até para as pessoas que vão assistir a versão menor. Porque olha o que eles fazem, olha como a hipocrisia deles é bem grande. Eu estava falando, iniciando um raciocínio para vocês, dizendo que o que os calvinistas falam que determina uma pessoa eleita não é se Deus antevia, não é a fé. Depois eu vou mostrar para vocês vídeos. Eu vou mostrar de uma maneira aqui que dá para a gente ouvir as palavras da pessoa sem eles fazerem alguma coisa com o canal. Não é a fé que te salva. Hernandes Dias Lopes fala, Augusto Nicodemos também, não é a fé que te salva. Quando a palavra diz que nós somos salvos pela fé, eles falam, não é a fé que te salva, a fé é um resultado da eleição. O que vai fazer você ter fé é se você foi eleito. E o que vai determinar se você é eleito é se você foi amado. Entendeu? Então vamos assumir esse raciocínio. Não são as obras, não é a fé, não é porque Deus antevia, não é a presciência, é o quê? Se Deus amou ou se Deus odiou. E como João Calvino disse, e o tolo do Augusto Nicodemos repete, ninguém sabe. É um decreto secreto que nós vamos saber só na eternidade. Muito conveniente, né? Então tá, vamos assumir esse raciocínio deles. Então nós sabemos, se não é por fé, não é por obras, não é porque Deus antevia, é porque Deus elegeu. Então não é também a eleição, não é pelo fato de você crer no calvinismo ou pregar o calvinismo para milhares. Não é por isso. É se Deus amou ou não amou. Então dentro das igrejas calvinistas, desses canais que tem 1 milhão de inscritos, 1 milhão e pouco, e são vários canais, tem pessoas ali que Deus odiou. Entendeu? Ou seja, vamos pegar a doutrina deles e aplicar contra eles mesmos. Então eu me pergunto, por que eles não pregam a doutrina deles como ela é? Por que eles mascaram a doutrina? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, Augusto Nicodemos, você vê que ele está no Instagram, ele tem 700 e poucos mil inscritos no Instagram, 1 milhão, num canal que ele participa, no outro está 300 mil, no outro está 500, são vários canais. E você vai ver ele dentro de uma congregação que às vezes tem 500 membros lá. Não importa o número, se são 100, 200, 300, 400 ou 500. O que ele prega lá e deixa entender para todos, enquanto ele lê os textos da predestinação e contextualiza tudo, ele deixa entendido na mente das pessoas que elas são amadas antes da fundação do mundo. E que as pessoas que são réprobas, que Deus odiou, que ninguém sabe explicar o porquê, estão para fora. E isso é uma grande mentira. Porque o que determina, segundo a visão deles, se uma pessoa foi eleita ou não é pelo fato de crer no calvinismo.
É se Deus amou ou não. Porque se eles falarem que é porque a pessoa crê no calvinismo, então eles vão ter que falar que aqueles que Deus predestinou, esses crerão no calvinismo. Então ninguém do calvinismo poderia perder a salvação. Seria uma tremenda hipocrisia. Eu acho que eles não têm coragem de falar isso. Que quem está na igreja presbiteriana está garantido. Que quem prega a reforma está garantido. Então o que está garantido para a gente, como um bom argumento e testemunho contra eles, é que dentro da igreja deles tem pessoas que Deus odiou. Só que eles não falam. Isso não poderia acontecer. Como que um calvinista, irmãos, vai evangelizar? Como? Como que eles vão dar conselhos para pais que têm filhos e os seus filhos ainda não são convertidos e, sabe, passam anos e eles não se convertem? Como que eles vão dar conselhos para pais que têm filhos que se desviaram e eles nunca viram seus filhos retornarem? Que conselhos serão esses? Como que eles vão aconselhar? Como que eles vão fazer uma oração de um apelo, por exemplo, em pessoas que vão visitar a igreja e não conhecem o Senhor? Aliás, a maioria das pessoas que estão lá, elas não se convertem com uma pregação calvinista. Elas se convertem em outras denominações e depois, por elas não crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, elas vão para lá e elas são seduzidas, porque o calvinismo é uma bruxaria. Eu vejo Augusto Nicodemos como um bruxo. Sabe por quê? Porque você já viu, é que é difícil falar para quem não estuda os vídeos dele, mas eu assisto quase todos, e eu assisto pacientemente, eu ouço, então eu vejo a hipocrisia. Ele não consegue fazer uma oração verdadeira para a pessoa. Como assim verdadeira? Imagine aí, Jean, se você é um calvinista e se você crê na doutrina do calvinismo, quando você está na igreja, lá vão ter pessoas que estão lá há anos, que estão visitando e que não conhecem o Senhor. Eles deveriam pregar a doutrina como ela é. Eles deveriam falar, olha, irmãos, nós estamos todos aqui, a maioria deve crer no calvinismo, algumas pessoas não conhecem a Deus, mas eu quero fazer um apelo para vocês, para você que não conhece a Deus. E o apelo que eles fazem é um apelo mascarado, é uma chamada mascarada, é tudo mentira, é um grande teatro. Se eles não fossem hipócritas e se eles acreditassem no que eles pregam, eles deveriam falar, olha, irmãos, Deus ele enviou o seu filho para morrer somente pelos eleitos, porque não pode ter desperdício de sangue. É expiação limitada. E esses que Deus amou antes da fundação do mundo, nós não sabemos quem são. Não quer dizer que Deus amou todos aqui, não. Então, eu vou fazer um apelo para você. Você pode querer aceitar esse Deus, e se ele te amou, ele vai te salvar. Mas pode acontecer que ele não te amou, e você vai nadar a vida inteira e vai morrer no raso. Você vai participar de uma graça evanescente. Então, é o Deus que criou os céus e a terra, mas ele tem essa soberania que nós não podemos questionar e não entendemos. Você quer receber esse Deus na sua vida? Eu duvido eles falarem a doutrina como ela é. Não, eles falam mentira. Eles falam, olha, o Senhor Jesus quer mudar a sua vida, ele quer te purificar, te limpar, te dar a vida eterna. Como é que ele sabe disso? É mentira. É mentira isso daí. Aí sabe o que eles vão falar? Não, mas nós temos que pregar para todos. Nós não sabemos. Não, peraí, tudo bem, não sabe, mas prega a verdade. Por que vai falar que o Senhor quer te dar a vida eterna, quer te salvar, quer te levar para o céu? Não sabe se é verdade. Fala a verdade. Tem que falar, olha, o Senhor quer dar a vida eterna para os eleitos. E nós não sabemos aqui quem são os eleitos. Não é pelo fato de estar aqui que você é um eleito. Não é pelo fato de uma pessoa ter o Espírito Santo, foi iluminada, ser participante do Espírito Santo, da boa palavra, e isso e aquilo, como está escrito em Hebreus 6, não é isso que faz de uma pessoa uma eleita, porque ela pode cair, e pode acontecer que essa pessoa nunca foi salva. Deus nunca teve a intenção de salvar, Deus só chamou, deu a graça para essa pessoa, mas essa graça ele vai tirando, até que essa pessoa vai para o mundo de novo, porque ele odiou essa pessoa antes da fundação do mundo. Essa é a pregação que eles deveriam falar, mas eles não falam.
Eles são hipócritas, eles não têm coragem. E aí, quando você fala o que eles deveriam falar, como eles deveriam pregar, eles falam que é um espantalho. Aí você fica pensando, esse povo, irmãos, eles são cara de pau. Parece um bando de retardados. Porque tudo isso que eu falei está implícito na doutrina deles. Então, a gente tem que aprender a aplicar a própria doutrina deles contra eles. Vocês acham que eu teria medo de fazer um debate contra Augusto Nicodemos? Eu não teria medo, só porque ele é doutor, barbudo, tem experiência de pregação. Eu toparia no mesmo dia, irmãos, e nem precisaria me preparar com um monte de coisa. Eu iria fazer as perguntas e deixar ele responder. Eu nem precisaria de dar muitos argumentos, porque eu iria enrolar ele nas próprias respostas dele. Porque você não vê ele pregando o calvinismo como ele é. Ele acha que, porque ele prega o calvinismo, ele está garantido? Não é porque prega o calvinismo que faz de uma pessoa eleita. Os filhos dele não pode estar garantido, ele não sabe disso. Deus pode ter odiado os netos dele. A esposa do Paulo Júnior pode ir para o inferno, na cara dele. Ou ele mesmo pode ir para o inferno. Não é só porque prega o calvinismo que é eleito. Entendeu? Então, esse é o ponto de vista deles, que eles estão cegos. Não enxergam. Porque o calvinismo é um labirinto, irmãos. É uma arapuca diabólica. Eles atraem essas pessoas que estão dormindo para dentro desse labirinto e essas pessoas não conseguem mais sair desse labirinto. Porque eles seduzem as pessoas. Eles fazem elas pensarem que elas são as amadas. Porque estão ali. Elas são as eleitas. E não há possibilidade de Deus ter odiado ela ou os filhos dela. Os filhos deles. Então, o calvinismo é uma pura hipocrisia. E eles fazem do grande trono branco de Deus um trono de justiça, um momento sublime, ao ponto dos céus e da terra ter que sair da frente desse trono, de tão grande e justo que vai ser esse momento. Eles fazem disso um grande teatro. Porque vai ser tudo uma mentira.